Salve rapaziada, Marcos aqui. A partir desse vídeo vamos testar aí o retorno às origens e eu vou começar a fazer alguns vídeos sem webcam, porque além de mais fácil de editar, também é mais rápido e consequentemente poderemos ter mais vídeos semanais, pois fica mais fácil de gravar, editar, renderizar entre outros. Nesse vídeo nós vamos conhecer a biblioteca FTX UI, que é justamente esse endereço no GitHub, que é github.com/artursonzogini/FTX UI. Antes de iniciarmos o vídeo, eu queria falar para vocês sobre a promoção do Ctrl Shift T aqui. 12 cursos lá na Udemy com cupons de desconto até 80%. Cursos de criação de game com C++ e SFML, C++ moderno com Qt. Vários cursos que você já conhece aqui no canal que estão em promoção. Eu vou deixar o link dessa postagem aí na descrição para quem quiser adquirir e aproveitar. Voltando aqui para nossa biblioteca FTX UI, a gente já havia publicado dois softwares que foram criados com essa biblioteca, que foram os softwares JSON TUI e também o RGB TUI. Essa é a biblioteca que faz você criar interfaces gráficas, entre aspas, assim dizendo, para o terminal. Aqui já fala C++ Functional Terminal User Interface. Essa biblioteca é praticamente um mapper para Ncurses, que a gente tem inclusive uma publicação, na verdade uma página da Ncurses bem detalhada, e também lá no curso de C++ moderno a gente fez uma introdução mais definida, inclusive também no C++ iniciantes. A gente chegou a fazer até um game, o jogo da cobra, na Snake Game, a gente fez no terminal com Ncurses, e a FTX UI, ela deixa ainda mais fácil de você manipular o Ncurses e tem uns gráficos aí muito mais definidos. Você pode ver aí nos exemplos aqui desse GIF. Aqui tem todos os detalhes sobre a biblioteca, documentação, os sistemas operacionais. Você vê que está disponível tanto para Linux como macOS e Windows, e também você pode criar aplicativos gráficos no terminal e colocar para rodar no seu navegador com WebAssembly. Como que a gente instala? Vamos voltar aqui. Antes de mais nada, lógico que você vai precisar aí do G++ ou Slang++, o Make, o CMake e também a biblioteca Ncurses. No Ubuntu, por exemplo, você poderia utilizar o sudo apt install g++, make, CMake e libncurses 5-dev, ou A6 também pode ser -dev. Além do Git também para a gente instalar. A instalação em si, a gente não precisa instalar essa biblioteca. A gente vai ver mais para frente que ela não precisa ser instalada para você utilizar. Com o CMake mesmo, ele vai fazer o download e já vai colocar para a gente utilizar. Só que para você utilizar com o seu IDE, fica mais fácil você ter instalado e que aí você consegue utilizar ali o IntelliSense facilmente. Então já vamos copiar aqui a URL do GitHub, vamos aqui abrir um terminal e vamos dar um git clone shift ctrl V. Perfeito, clonado com sucesso. Próximo passo é a gente entrar aqui em FTX, já está no minúsculo aqui, FTX UI. Entramos aqui, basta você criar um diretório build, -b build, por exemplo, aqui dentro. Perfeito, todas as dependências resolvidas. Entramos aqui em build, vamos dar um Ctrl L aqui para ficar legal, make somente. Depois de compilado, eu vou mostrar para vocês que a gente vai instalar. Perfeito, pessoal, compilado com sucesso. Se a gente der um Ctrl L aqui, dá um ls, você já vê aqui que tem tudo realmente compilado. Agora a gente vai instalar no nosso sistema sudo make install. Logo na sequência, coloca aí sua senha de sudo. Perfeito, instalado com sucesso. Antes de qualquer coisa, no decorrer desse vídeo eu vou mostrar para vocês de que a gente vai precisar também dessa pasta. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui. A gente vai precisar dessa pasta aqui, ó, desse diretório FTX UI. Como a gente tem o build aqui, já vamos fechar aqui por enquanto. Como a gente já tem um build aqui, não vai precisar que a gente já instalou, vamos remover o build. E a gente vai precisar também desse diretório, porque ele tem o .git. E aquele que a gente instala, ele não instala o .git, e é justamente esse .git que a gente vai precisar durante o desenvolvimento numa parte que eu vou mostrar para vocês. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui um terminal e vamos mover sudo mv esse FTX UI para um diretório qualquer. Não precisa ser necessariamente sudo. Se você tiver uma pasta do seu usuário pessoal, que você guarda bibliotecas, coisas desse tipo, você move para lá. Se você quiser mover para um diretório do sistema, eu sempre recomendo /opt, que ele já fala, né? Opt de opcional, né? Opcional. Então você já move para lá, fica mais fácil. E ter permissão de sudo ou não, tanto faz. Então vamos escrever o mesmo nome aqui.
Enter aqui, coloca sua senha de sudo, perfeito, movemos para lá. Então já temos o diretório como se a gente tivesse clonado diretamente aqui e jogado lá para o nosso /opt, que vamos fechar por enquanto e vamos saber mais ou menos como que funciona a nossa FTX UI. Para a gente entender como funciona a FTX UI, é necessário saber que ela possui 3 módulos principais, que são o DOM. Esse é o módulo principal, obrigatório, mesmo que seja um Hello World da vida, você precisa utilizar o módulo DOM. Outro módulo também importantíssimo é o Screen, que ele exibe os elementos definidos no DOM para exibir na tela. A gente vai ver mais detalhes, mas ele também é obrigatório para qualquer projeto. E por final também um terceiro módulo, que é o Component. Esse módulo é opcional e ele possui componentes tais como entrada de usuário, widgets e entre outros. Então vamos criar um projeto básico, vamos abrir aqui um terminal, vamos criar um mkdir aqui, examples-ftx UI. Vamos entrar aqui no nosso examples, vamos abrir criar o nosso main.cpp. Vamos deixar o string aí porque eu vou incluir algumas coisas diferentes que tem na documentação, que aí fica mais fácil da gente entender. Então já vamos aqui utilizar o include, e aí você vem com ftx UI. O primeiro módulo é o DOM e dentro dele a gente tem o chamado elements.hpp. Ctrl S, não acusou nenhum erro, tá tudo certo. Próximo aqui que a gente vai adicionar é o ftx UI. Também, nesse caso, como a gente falou, é o screen. E dentro dele a gente vai incluir o arquivo screen também .hpp. Como eu disse para vocês, existe também um include ftx UI. Se a gente der um component, ó, dentro do component, se a gente abrir aqui, eu tenho os components lá que você pode incluir. Eu deveria ter mostrado para vocês assim que fica mais fácil para vocês os arquivos. Tem Canvas, Deprecated, entre outros. Mas nesse caso, vamos utilizar para esse exemplo básico somente o Elements do DOM e o Screen.hpp, que é do módulo Screen. Vamos tirar esse Hello World aqui. Não vai precisar também desses argumentos aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é você utilizar sempre o namespace ftx UI. Eu gosto de sempre utilizar o namespace. Aliás, é uma das coisas que eu gosto bastante no C++, que aí você lista tudo que é da ftx UI aqui. Se você não utilizar use namespace std, a primeira coisa que você tem que fazer com ftx UI é você instanciar o element. E ele a gente vai chamar ele de documento, que é o documento da FTX UI. De novo com FTX UI, você vai ter o hbox, que seria uma caixa. Essa caixa ela pode ser vertical ou horizontal. Como a gente vai criar uma caixa horizontal, a gente vai utilizar o hbox e ele recebe o elements. Qual o elemento? A mesma coisa você vem com FTX UI, como é um exemplo básico com Hello World, a gente vai utilizar o text. Olha lá, ele recebe uma W-string, que seria aí uma string com um comprimento maior. E vamos colocar aqui, por exemplo, a gente quer imprimir Olá, mundo. Sempre que você utiliza o FTX UI Text, ele vai pedir para você incluir alguma coisa no pipe, igual a gente utiliza no terminal. Nesse caso seria o borda, FTX UI, e a gente quer criar uma borda para nosso texto. Após você criar esse documento básico aqui, agora a gente vai criar a nossa janela, FTX UI, screen. Vamos chamar de screen também, e ele a gente vai igualar a nossa FTX UI, o screen, create. Dentro do create, ele vai receber lá as dimensões para o nosso Hello World. Aqui dentro você tem que passar duas coisas. Primeiramente, a largura que você quer e também a altura. O FTX UI, Dimension. Existem vários, existe o Fit, o Fixed e o Full. Nós vamos utilizar os três, mas a princípio, para esse exemplo básico, vamos utilizar o Fixed. Se você quiser deixar um tamanho legalzinho, que tome exatamente igual ao seu Lamundo, o que é que seria? Você iria contar quantos caracteres tem. Você iria colocar aqui, por exemplo, 12, eu não contei ali. Só que você pode otimizar aí, deixar mais dinâmico a contagem dos seus elementos. Como é que a gente faz? Cria aqui um const std string e vamos chamar de hello. E aqui a gente passa o nosso olá, vírgula, mundo. Aqui a gente vai, ao invés de passar o nosso olá mundo diretamente, a gente vai passar a nossa variável que a gente criou lá, hello. E aqui, para a gente pegar o tamanho automaticamente, a gente já sabe que é o hello.length. É bom sempre se colocar mais um aqui, porque o que vai acontecer? Senão a linha do lado direito vai ficar colado, ou vai comer, na verdade, o nosso exclamação aqui. Pode fazer um teste para você ver. Depois, ainda dentro aqui do nosso create, ele recebe outro parâmetro, dimensions height, e a gente pode até copiar isso aqui, se a gente quiser, ó, YP, apagar aqui. Vamos apagar aqui dentro também. E nesse caso aqui, como a gente não quer que a nossa altura fique do tamanho da quantidade, senão fica um box muito grande, né, na vertical, o que a gente vai fazer? Colocar 3. Por que 3? Porque a linha 1 seria onde ele vai escrever, perdão, a linha 1 seria a primeira linha de cima, a segunda linha seria o Olá Mundo e a terceira linha seria o fechamento de baixo. Então, 3 já é suficiente, a menos que você queira mais. Já temos aí o nosso documento e já temos também a nossa janela. Próxima coisa aqui é a gente criar a renderização com FTX UI, render.
render, onde a gente vai desenhar os dois na tela. Quem são os dois? Nossa caixa, o screen, e também o nosso dock. Após renderizar, é só a gente agora imprimir o screen na tela, print. Vai acontecer uma coisa aqui, o seguinte, o FTX UI, ele não pula a linha automaticamente, além de usar com string. Foi por isso também que eu incluí a EOString, que aqui para facilitar, para a gente ficar mais fácil, depois a gente pode fazer as mudanças que se out. Basta apagar aqui, é só para pular uma linha mesmo, para não colar com o prompt. Esse é o código mais básico que você pode criar com o FTX UI. Após isso, a gente vai conseguir compilar com o CMake que é recomendado. Eu vou pegar aqui um CMake pronto para agilizar para a gente. Já separei aqui um CMake pronto e você vai criar um CMake lists.txt, por exemplo, e vai colar esse protótipo que você vai usar praticamente para todos os seus projetos com FTX UI. Nesse caso aqui eu coloquei o CMake 3.11 que tem na minha máquina. Geralmente é bom você colocar até menos, né? Porque se o usuário tiver uma versão anterior, não vai ter problemas em compilar. E aí você tem um projeto, nesse caso eu coloquei o nome padrão aqui, ó, a.out. Como eu disse para vocês, ó, ele clona lá do repositório. Então, se você não tiver acesso à internet, essa linha aqui você pode alterar para aquele diretório lá, que é o /opt/ftxui, que o Git faz o clone local também. A gente pode ter um conteúdo mais detalhado, um mini curso, assim, digamos, de CMake, aí ficaria mais interessante. Mas a princípio, esse é o código básico que a gente vai utilizar para compilar. Então, no seu projeto, se basta você ter o seu código e esse CMake básico. Também é uma coisa que eu não mostrei para vocês, é que o nosso caso aqui é somente um arquivo que é o main.cpp. Se você tiver vários arquivos, você sabe como funciona o CMake, basta você passar ele aqui. No nosso caso aqui são somente esses dois aqui, basta a gente criar o nosso diretório build ou mkdir, ou assim ainda, que fica mais fácil aqui dentro. Perfeito, gerado aqui o diretório build, vamos dar um Ctrl L aqui, vamos entrar no nosso build, já está perfeito aqui com o Makefile, tudo certinho, basta a gente rodar o nosso make e aguardar a compilar. Perfeito, pessoal, compilado com sucesso. Se a gente der um Ctrl L aqui, um ls, a gente já tem o nosso binário final do nosso projeto, que é o a.out. Se a gente rodar o nosso a.out, vai estar lá o exemplo básico, que é o Hello World. Então vamos fazer algumas alteraçõezinhas nesse nosso exemplo básico para a gente ver por que eu fiz algumas coisas. Então vamos voltar lá ao nosso /main.cpp. Primeiramente, por que eu coloquei o +1? Se eu tirar o +1 daqui e a gente recompilar, make aqui de novo, perceba que é bem mais rápido. Se a gente rodar o a.out agora, você percebe que o exclamação ele foi destruído. Por isso que eu coloquei o +1, porque ele conta mais um espaço, que é onde ele vai desenhar essa borda aqui. Então é uma das formas de você evitar problemas no desenvolvimento do seu código. Voltamos aqui para o +1. Outra coisa também que eu falei foi sobre pular uma linha. Se a gente tirar esse pular a linha aqui, esse out final, salvar aqui e recompilar, perfeito. Se a gente rodar aqui, perceba que vai ficar colado com o prompt. Por isso que eu deixei aquele cout aqui de novo, para ficar legalzinho ali, mais fácil da gente incrementar e tirar coisas. Dá um Ctrl L aqui, vamos recompilar somente para ficar da forma perfeita. Outra coisa finalizando aqui é que a gente pode também, como eu falei para vocês, a gente pode otimizar o nosso CMake lists para quando a gente estiver trabalhando offline, a gente pegar do /opt. Vamos voltar aqui para o diretório raiz, né? E vamos remover o nosso build, rm-rf build, perfeito? Removemos, a gente vai ter que recompilar do zero, mas a gente vai editar o nosso CMake lists e ao invés de ele pegar online aqui, a gente pode simplesmente apagar isso aqui e colocar o nosso diretório que a gente copiou lá, que é o nosso FTX UI. Se a gente for compilar aqui agora, CMake-b build de novo, aqui dentro, ele até clonou mais rápido. Lá dentro do nosso build, já tem tudo que a gente precisa. Vamos entrar aqui no nosso build, ls aqui, e aqui a gente vai rodar o nosso make, e você vai ver que é a mesma coisa, compilado com sucesso. Se a gente rodar o nosso a.out aqui, a mesma coisa se a gente utilizar o repositório local, até mais rápido. Vamos voltar lá à raiz e vamos editar o nosso main.cpp para a gente entender algumas coisas. Você viu que o Olá Mundo ficou no centro, e essa aqui é a borda que só cria contorno para o Hello World. No exemplo que você vai encontrar logo de primeira na documentação é que você pode criar várias caixas, né, no seu terminal, no terminal do usuário. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui outras variáveis também, vamos chamar de word, e vamos igualar ela a mundo. Vamos dar mais um vírgula aqui, vamos colocar aqui também, por exemplo, myFTXUI, igual a FTXUI. Aqui a gente vai colocar somente olá, com vírgula, e a gente vai exibir esse aqui numa caixa, esse aqui outra caixa e esse aqui outra caixa. Primeiramente a gente vai ter que criar essas caixas, né? Essas caixas aqui a gente está criando somente para o nosso hello, que agora será o olá. Basta a gente pegar aqui, ó, dar um P e P, duas vezes, aqui a gente precisa incluir a vírgula, aqui também. Aqui a gente vai criar caixa para o hello, nesse caso aqui a gente vai criar uma caixa para o nosso
Word, e aqui a gente vai ter uma caixinha para o nosso My FTX UI. Aqui a gente está utilizando Fixed, que será um tamanho fixo. Nesse caso a gente pode utilizar agora dois pontos full, e para altura pode pegar de acordo, o fit preencha de acordo com o nosso documento, né? O nosso doc que tem lá. Então isso aqui ainda fica mais responsivo os seus programas que vão ser criados. Somente incluindo duas novas caixas e deixando tudo dinâmico. Vamos sair daqui, vamos só voltar, não precisa nem recriar o build agora, né? Vou mostrar o build que a gente já tem aqui e vamos somente recompilar. Se a gente der um A.alt aqui agora, olha lá, ó. Olá mundo FTX UI. Eu falei para vocês, vamos abrir por aqui mesmo. Se você quiser, ao invés de parar aqui, você quiser tomar toda a tela do terminal do usuário, ao invés o full, a gente pode jogar um pipe logo depois do border. Você pode jogar mais um pipe, um FTX UI, dois pontos, agora sim seria o flex. E você poderia fazer para todos. Mas vamos deixar só para um, por enquanto, para a gente ver a diferença. Nesse caso será somente para o hello, que ele exibe o olá. Vamos recompilar aqui e rodar o nosso A.alt. Ó, perceba que o olá ele preencheu o máximo possível, respeitando a largura do mundo e do FTX UI, que não tem o flex. Mas se a gente jogasse para todos eles, outra coisa, se a gente redimensionar aqui, ó, veja que fica quebrado, tá vendo? Só que se o usuário rodar isso aqui dentro, ele já pega de acordo com a hora que rodou. Como que faz para redimensionar quando a gente estiver aumentando ou diminuindo o terminal? Nesse caso, você vai ter que ter um while dentro do seu programa, correto? Então a gente pode pegar esse flex aqui, ó, e jogar para todas as nossas caixas. Ctrl S aqui. Se a gente recompilar e rodar, agora ele vai respeitar e vai dividir certinho o olá, o mundo e também o FTX UI. Tem muita coisa que a gente ainda pode, vamos mandar isso aqui para o 4, vamos ver aqui. Tem muita coisa que você pode fazer. O layout você vai ter vários exemplos, como se fosse CSS. Tem colors também, ó, várias cores que você pode usar. Como que a gente implementa color? Muito simples, se a gente voltar lá para o nosso código, vim main aqui, se a gente quisesse uma cor, por exemplo, para o nosso olá, a gente viria de FTX UI, dois pontos, color, e dentro de color ele vai receber uma color agora em maiúsculo, que é FTX UI, dois pontos, color em maiúsculo, dois pontos, e aí você joga qual cor você quer. Você pode utilizar RGB, você pode utilizar uns nomes de paletas aqui, ó, Aquamarine, Blue e Black. Vamos colocar esse Blue e Violeta aqui, por exemplo. Então ficaria com Blue e Violeta. Se a gente copiar isso aqui, a outra coisa também. Apesar do seu flex do border você precisar do namespace, o nosso color você não precisa necessariamente utilizar o namespace. Você viu que o LSP nem deu erro. Pode colocar outra cor, Dark Blue, e vamos colar aqui também. E vamos colocar, por exemplo, Blue Light. Vamos colocar Blue Light. Salvamos aqui. Se a gente recompilar, make e rodar, perceba que vai ficar com cores. Você também pode utilizar cores por dentro, no caso seria BG Color, ao invés de Color somente. As bordas também tem os separadores que você pode modificar, você pode colocar separadores assim. Textos e parágrafos também você pode deixar, ó, já dinâmico, você pode arrastar com o mouse, igual a gente viu também na biblioteca, na outra biblioteca que a gente viu, o IMTUI, ela é bem similar ao IMTUI. Tables também, você tem Canvas também, se você quiser criar games. A animação fica muito mais simples. Como eu disse no início, uma iniciação bem rápida e bem básica, mas muito provavelmente no futuro a gente vai ter tutoriais. Vamos inventar alguma coisa aí bem criativa para a gente desenvolver aí habilidades com FTX UI. Eu vou ficando por aqui, valeu, um forte abraço e até mais.